Caramba, velho, Hungria conversa muito com o público sertanejo. Hungria conversa muito com o público do forró. E se você me perguntar por que isso acontece, eu não vou saber te responder. Se eu falar que no começo não me magoou, magoou, porque quando eu comecei a cantar rap, eu queria conhecer aquelas pessoas daquela cena também. E querendo ou não, a gente tem que respeitar. A estrutura do sertanejo é muito maior que a nossa. Então, você subir naquele palco lá do sertanejo, eu falei pro meu empresário, será que alguém vai saber cantar com nossa música? E depois de tantas experiências musicais, tocou até com orquestra, hoje você ainda se considera um rapper ou você já acha que virou um cantor pop aí? É delicada essa pergunta, né? Já tá na cara que cê é minha, cara metade, a verdade é que você não... E aí, Hungria, como que é a sua relação com o rap nacional? Você faz show todo final de semana, tá aí com a agenda cheia. Tem uma das colaborações aí que você fez com o Mano Brown, melhor diploma não precisa. Mas você faz muitas colaborações com João Gomes, Grelo, Solange Almeida, Léo Santana. Se for contar, às vezes mais fora do que dentro do rap. Do próprio rap. Como é que é isso? O rap pra mim é como se fosse uma mãe adotiva, tá ligado? Foi uma mãe que me abraçou assim, o rap nacional de fato, o rap Brasília. Talvez a minha ligação com o rap tenha mais esse laço de abraço, de abrigo. Foi a primeira vez que eu me encontrei e me senti muito abraçado dentro do estúdio pela musicalidade do rap. E se me perguntar por que eu decidi, me perguntam muito isso, por que você decidiu de fato esse gênero rap nacional? É porque eu tenho certeza absoluta, né? Na época, eu sou de 91, mas eu devia ter 13 anos de idade, o rap já era muito forte em toda a comunidade. Ele só não tinha a visibilidade que tem hoje. Então, talvez essa minha escolha pelo rap nacional foi pelo lado mais urbano, né? Tipo, do cotidiano da cidade. Então, na minha comunidade, todo carro que passava, 90% dos carros tocavam rap nacional. É o que eu falo. O rap já era muito forte, só não tinha essa visibilidade que tem hoje. Dá o zoom no close, eu tô cheio de money, faz eu tô doce. Então, eu acredito que todo moleque de comunidade, periferia, enfim, até hoje é assim, se encontra muito no rap e no funk. Então eu acredito que querendo ou não, essa minha decisão, né? Na verdade, essa minha escolha do rap nacional teve esse estímulo aí, de ver o carro passando, de ver os moleques na quadra escutando, a rapaziada andava de skate, tinha um rap tocando, né? Quando tocava um rap, tocava, obviamente, Charlie Brown comunicava muito com esse lado nosso urbano. E como eu falei, o rap foi uma grande mãe pra mim, né? Uma mãe que me adotou e me abraçou. E desde então que eu conheci o estúdio, de fato, eu tinha certeza que eu poderia ser quem eu quiser, porque eu amava fazer aquilo. E eu acredito que deu certo porque foi muito de verdade. Porque quando eu comecei a cantar rap, eu não tinha noção do que era dinheiro. E até porque naquela época, ninguém que cantava rap era sinônimo de uma vida estável financeiramente. Nem Racionais a gente não via, né? Racionais já era um sucesso e as fotos que a gente via, de vez em quando era muito difícil até ver foto naquela época. Era Mano Brown, era de rock na periferia. Então acredito que minha escolha de fato foi muito verdadeira, né? O sonho do Hungria era só ver um carro passando, como ele via tocando outras músicas, eu só queria ver um carro passando tocando a minha música, assim como os carros tocavam outros raps. Então meu primeiro sonho principal foi de fato ver um carro passando, era meu sonho. Qual é o seu sonho? Eu quero ver tipo um carro passando e tocando meu som. E realizei esse sonho. Esse objetivo aconteceu. E aí, boy, o zorro do assalto tá vestido de playboy. E depois disso, depois de um tempo, eu fui trabalhando e nunca deixei, desde os meus 13 anos de idade, quando eu gravei minha primeira música. Por isso que foi um trabalho muito consistente, assim. Foi leve, pelo fato de ser de verdade, foi muito leve, não tinha pressão. Mas, porém, foi de muita persistência, porque desde os 13 anos de idade até hoje eu nunca parei de gravar música, durante todos esses anos. Nunca fiquei meses sem gravar música, né? Lógico que hoje existe outra estrutura, né, de estúdio. Naquela época era muito difícil encontrar um produtor de rap, velho. Muito difícil. Até o Racionais era sampler, sabe, do Tim Maia, de músicas de fora. Então eu segui nessa mesma linhagem de pegar instrumentais de músicas, né, de rap americano, pegava só instrumental e botava no estúdio e passava minha voz através de um grande amigo meu, o Cruel, que até hoje é muito meu irmãozão, que acreditou, que confiou. Então, como eu falei, foi algo muito persistente, foi de verdade, porque, como eu te falei, não tinha uma intenção de fato no começo financeira. Porque hoje, como qualquer pessoa, a maioria das pessoas, na verdade, quando você vai fazer uma escolha de uma faculdade, quando você vai fazer uma escolha de um caminho a seguir,
Hoje eu vejo pessoas pesando mais sobre o lado financeiro do que sobre o amor no que está fazendo, né? Então, minha vida no rap, a escolha, o que eu senti de fato com esse gênero musical foi exatamente isso. Agora você entrou num assunto muito bacana sobre outros gêneros musicais. E foi algo também muito natural. Esse lugar é lindo, mas hoje eu queria estar na minha quebrada. O que que minha quebrada tem? Que aonde eu tô eu só quero voltar pra lá. Agora a gente vai entrar num assunto bem legal, porque Hungria ele sempre foi abraçado pelo rap, como eu falei, né? Só que ele sempre foi apaixonado pela música. O que quer dizer isso? Hungria sempre amou a arte, sabe? Então, em qualquer feat, independente de gênero musical, independente do estado que esse gênero é, se eu me ver na música, eu vou participar, né? Que eu acho que a real intenção da arte é exatamente isso, né? A real intenção da música, da arte é exatamente isso. É fazer algo acontecer e aquele algo é que você tem que se ver lá, né? Eu acredito que todo mundo que trabalha nesse meio artístico, não só da música, mas um cara que pinta um quadro, por exemplo, ele acaba de pintar aquele quadro, aos nossos olhos não tem nada a ver com ele, mas se perguntar para ele, tem tudo a ver com ele se ele contar aquela história. Então é basicamente isso. Foi muito natural, né? E a música me apresentou pessoas de outros gêneros musicais e, consequentemente, essa ligação do Hungria com outros gêneros musicais fez a Hungria sair da bolha. Então, pessoas que tinham um certo preconceito com rap, com hip hop, ou então de Hungria, não conheço, mas tanto que rap, já não queria ouvir. Mas depois que rolou essa junção, essas participações, essa leveza, essa naturalidade nessas participações, nesses feats, a pessoa estava escutando, por exemplo, Gustavo Lima e daqui a pouco entrava a Hungria. E ela ficava assim, caramba, peraí. Aí jogava esse feat, jogava essa pessoa para acompanhar os outros trabalhos que eu tinha antes desse feat. E aí, consequentemente, gerava um certo respeito. Porque essas pessoas viam a maneira que a Hungria escrevia. Não poderia ser a história de vida da pessoa que estava escutando, mas era uma história muito de verdade. E quando é de verdade, a gente não toca só em alto-falantes, né? A gente toca em almas. Então acho que foi muito importante, de fato, acontecer essa junção para a Hungria estar onde está hoje. Deixa eu só te fazer uma provocação, conversando com o que você falou da questão da economia, né? Hoje a molecada que está aí já começa pensando em carreira economicamente. Você vem pelo amor e foi descobrindo que aquilo ali podia te sustentar. E a maior parte do seu sustento não vem exatamente desse circuito tradicional do rap nacional. Você tem muito mais feat com outras pessoas de fora do rap do que dentro do próprio rap. Verdade. Como que é isso pra você? Pensar. Isso é realmente algo gratificante. Você se sentiu, sei lá, se o rap é uma mãe, em algum momento você se sentiu abandonado e aí você falou assim, não vou mexer com isso. Eu nunca me senti abandonado pelo rap. Na verdade, a palavra não é abandono. O rap, como eu falei, ele sempre me abraçou. Mas em algumas vezes, na real, a boa parte do meu começo de carreira não foi um abandono do rap, me entenda muito bem. Foi uma rejeição das pessoas que faziam parte dessa cena do rap. Então, quando o Hungria começou a circular, e a mensagem do Hungria no começo, né, aquele moleque de 13 anos, cantava muito sobre o quê? Sobre carro, porque era o que eu via, como eu falei pra você. Então as músicas do Hungria relatavam muito sobre carro, sobre aquele circuito intenso da cidade o tempo todo. Eu sempre fui um moleque muito observador, né? E aí ele relatava exatamente aquilo. Aqueles moleques que tinham um carro mais da hora, né? Ele saía na vantagem no meio do rolê. Você sempre falou muito sobre vaidade, a importância de se manter a vaidade. É isso. E aí a cena do rap estranhou, porque não era uma linguagem comum para aquele momento. E antes a coisa era muito mais sobre atrair o movimento, era mais romântica, exatamente, né? No rock, no rap, nos ritmos, não se tinha tanta abertura para essa. Hoje em dia todo mundo faz feat com exatamente, com todo mundo. Só que aí eu senti essa certa rejeição dos próprios integrantes dessa cena, sacou? Mas eu fui um moleque que nunca fui de ligar muito, né? Na verdade, cavalo selado, né? Tipo, olhando pra frente sempre. Se eu falar que no começo não me magoou, porque quando eu comecei a cantar rap, eu queria conhecer aquelas pessoas daquela cena também. Né? Caramba, agora eu canto rap, me inspirava em tal fulano. E aquelas pessoas muitas das pessoas que eu me inspirava não queriam muita ligação pelo fato da linguagem que eu usava. Falava, quem é esse playboy cantando rap? Porque a linguagem realmente era uma linguagem diferente para a época. Não quer dizer, ele não sabia da minha realidade para me chamar de playboy, mas você sabe como é, que as pessoas falam. Caramba, velho, Hungria conversa muito com o público sertanejo. Hungria conversa muito com o público do forró.
E se você me perguntar por que isso acontece, eu não vou saber te responder. Tem hora que eu paro pra pensar e acho que deve ser essa fronteira entre Brasília e Goiânia, que pega essa melodia do sertanejo de lá. E você é complementar, né? Se você tivesse num line-up, sempre em line-up de festival de rap, você estaria mais um. Você, nesse lugar, você é complementar, você é algo a mais, único ali, né? Pra aquele público que tem um line-up de sertanejo gigante. Hoje tem também muita música eletrônica entrando, né? No circuito sertanejo. E você complementa mais do que se você tivesse só, como se diz, pregando pra convertido. Verdade, né? verdade. Tem que ir pra rua. Cara, mas a sensação é muito incrível, que eu acredito que há uns 7 anos atrás a gente começou a ver esse pedido pelo público sertanejo, sabe? Essas grades fechando. Jorge Mateus em Hungria. Henrique Juliano em Hungria. Caramba, e eu me lembro no primeiro show que a gente fez numa grade assim, e querendo ou não, a gente tem que respeitar. A estrutura do sertanejo é muito maior que a nossa. Então, você subir naquele palco lá do sertanejo, eu falei pro meu empresário, será que alguém vai saber cantar com a nossa música? Né? Porque é da hora, o começo da carreira, quando ninguém canta, você tá lá na força de vontade. Mas quando te deslocam do seu lugar e levam para um palco daquele, onde o sertanejo é muito forte, onde o forró é muito forte, dá aquele frio na barriga. Sim, e até hoje eu sinto. Começando de novo, quase. É isso. Hoje é mais leve, mas ainda sinto esse frio na barriga, ainda sinto. E aí, quando eu cheguei naquele palco, que eu cantei a primeira música, eu falei, tá dominado. Não vai ter jeito. Aqui é nosso lugar também. Não quer dizer que é só o nosso lugar, é nosso lugar também. Lembrei daquela sexta-feira, pé descalço e poeira. Menino que se achava dono da quebrada inteira. De bicando pipa, saudade dessa idade. Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade. Qual estratégia vocês usaram? Chamar meu empresário aqui, o pessoal da minha equipe, a gente não sabe explicar, foi realmente algo de Deus. O primeiro assunto que você tocou é muito importante, né? Na verdade, me gera uma certa preocupação, não pelo fato da cena musical, mas me gera uma certa preocupação sobre a frustração dessas pessoas que vêm para a cena da música na intenção dessa vida que é postada, né? Dessa vida financeira. Só do resultado. É, porque todas as plataformas digitais, de clipes, enfim, fomentam muito essa questão hoje. Antigamente não tinha muito clipe. E hoje, a maioria dos clipes que você vê da cena do rap, do trap ou do funk, é muita ostentação, né? E você mostrar aquela imagem de poucos minutos para um adolescente, para o jovem o tempo todo, vai despertar o interesse dele viver aquela vida, correto? Mas antes dele querer viver aquela vida, tinha que ter despertado o interesse de fazer aquela canção, sacou? Então é algo que me preocupa bastante, mas peço que Deus direcione essa molecada, que dê sabedoria, porque a música realmente existe uma certa responsabilidade de fazer música. Eu levo isso comigo. Porque toda vez que Deus me coloca em novos lugares, existem novas responsabilidades, né? A música é uma arma, mano. Tem gente que não escuta conselho de pai, mas escuta a música do Hungria e para refletir como se nunca tivesse refletido na vida com conselho de ninguém. Então eu tenho isso muito no meu coração, né? Deus fala muito comigo através dessa situação de responsabilidade no que eu estou falando. Porque isso aqui é uma passagem muito breve, isso aqui vai acabar, mano. E um dia eu vou ser cobrado por esse talento que ele me deu. Você vai ser cobrado pelo dom de comunicação que você tem. E a gente tem que saber se comunicar e levar de fato o que a gente está sentindo no coração. E não confundir, porque várias coisas que a gente está achando que é a real não é o que está no coração de fato. Só tem uma camada superficial muito falsa ali. Então a gente precisa... Eu principalmente, preciso muitas vezes parar para me reencontrar. Né? Porque a gente entra nessa engrenagem o tempo todo. É um assunto muito bacana, esse negócio da engrenagem. A gente entra nessa engrenagem o tempo todo e essa engrenagem ela é competitiva, velho. Total. E a competição, se chegar a um certo ponto, ela não chega a ser saudável, né? A gente tem que entender, minha competição é comigo mesmo. E vários momentos da minha vida eu tive que me reencontrar nisso. Nossa, minha competição é comigo mesmo. Porque toda vez que você visa, nossa, essa música que foi, eu tenho que fazer outra. Você entra nessa engrenagem de querer fazer outra assim, você acaba perdendo a sua verdade. E quando você perde a sua verdade, não é mais você, mano, ali. Mas se a música não tocar da maneira que você imaginou, hoje eu penso que essa música ela tinha que ir pra rua. Porque tocou vidas que você nem conhece, mano. E o sucesso de fato não é estar tocando, não são números o sucesso. O sucesso de fato é quando alguém entra no meu camarim, isso acontece muito. E fala de uma música que nem tocou tanto e fala, mano, essa música salvou a minha vida. Boa. Caramba, mano, o sucesso, ele tá aí, velho. De fato, né? Tem hora que eu falo com Deus, ó Deus,
Quando eu subir pra esse plano aí, vai ter vários mano que é por mim. Não vai me botar pro elevador de baixo não, que os caras vão ficar bravos com você. Já pensou se eu tivesse parado, desistido no meio do caminho? Quando a chuva escorria na telha e a mesa mais farta era do vizinho. Quantas vezes me senti sozinho, incapaz de olhar pro espelho, mas capaz de exercer minha fé, expressar minha dor chorando de joelho. Lembrou do sonho, das Audi, da fumaceira no breu, da playboyzada e dos opalhas queima de pneu. E a gente falou dessa mudança toda do rap, e uma coisa que sempre vai e volta, uma nova onda de conservadorismo, de perseguição, de criminalização do hip hop, do funk, da cultura periférica. Certo. Será que não acaba nunca isso? Ah, mano, como é que acaba, né, velho? Tem várias mensagens, né, que a própria cena do rap, do trap passa, que se você for ouvir de fato a letra e analisar essa letra, é uma realidade muito pesada. E as pessoas escutam e falam só, nossa, que pesado. Mas acredito mais que seja um problema político, mano. Porque se as pessoas tivessem uma escolaridade, sabe, um colégio legal, se tivesse uma estrutura, mano, de ensino legal, se tivesse uma saúde decente, se tivesse uma oportunidade de trabalho da hora, eu acredito que a realidade dessas músicas e a mensagem seria diferente. Uma frase que estão repetindo muito é: não queira mudar minhas músicas, muda a minha realidade. Exatamente, velho. Não tinha escutado essa frase ainda, mas essa frase se encaixa exatamente nisso. Então eu acredito que seja mais um problema político, velho. Sabe? Porque se esse moleque, por exemplo, tá rolando muito, né, do Pose, dessa rapaziada toda, se aquele moleque nasce com uma estrutura dessa aqui, num condomínio desse aqui, ele não ia cantar aquele som, né? Então ele tá cantando a realidade daquele rolê dele. Então não é nem um problema dele, mano. É um problema realmente político, né? É um problema de quem tá aqui, mano, em Brasília. E na sua vida, você acha que depois que você se tornou conhecido, as coisas melhoraram ou até hoje você convive com, sei lá, uma pessoa duvidando do carro que você anda pela sua cor de pele ou pelo seu estilo, que querendo ou não, você carrega o estilo da perifa, do rap, do hip hop? Nossa, mano, isso vai ter o tempo todo, né, velho? Acredito que isso vai ter o tempo todo. Ah, tá mexendo com outra coisa. Enfim, eu acredito que isso nunca vai acabar, mano. Mudar um papo é igual inveja, né? Não tô falando que isso é inveja não, tá, gente? Vocês podem desconfiar e desconfiar sem sentir inveja. Eu tô falando no sentido que a inveja nunca vai acabar, mano. E isso nunca vai acabar. A terra vai acabar e a inveja não vai acabar. E você já poupou muitas pessoas? Tipo, já relevou muito, já engoliu muita coisa pra você não ter que sair do seu estado de paz e tal? O tempo todo, né? O tempo todo, mano. O tempo todo. Eu, minha mãe, né? Minha família muito humilde, mas uma família muito certa, muito batalhadora. E a gente passa por certas coisas, não só... Agora tirando a Hungria da cena da música, não só na cena da música, pelo simples fato de vir de onde nós veio, sacou? É muito louco, porque o que eu me sentia mais... Isso é louco, isso não muda, né, não cara? Muda você nunca, pode ter velho. o dinheiro que for, isso não muda, né? A pessoa que esquece da sua origem tá alucinando, porque os outros não vão esquecer, né? Isso é uma loucura, velho. E o que mais me magoou, né, em todo esse rolê, e até hoje o que mais me magoa, nunca fui muito de dar ouvido ao que falaram, mas tipo, o olhar de julgamento ainda eu tenho uma certa sensibilidade, sabe, mano? De chegar num lugar e aquele olhar me fazer mal, sabe? Me julgar. Parece que eu tô lendo a mente daquela pessoa. Isso aí nunca me fez bem. Eu cresci vendo isso com a minha mãe, com a minha família. E é realmente um bloqueio que eu tenho. Como eu vim lá da quebrada, sorrindo por nada. A melhor parte é a parte que nós não tem fim. Às vezes acordo estressado, às vezes tarado. Vou lá, preparo um chá só pra te ver sorrir. Comprei uma Audi blindada. São Paulo tá foda. Quando você sai de casa eu fico sem dormir. E depois de tantas experiências musicais, tocou até com orquestra, hoje você ainda se considera um rapper ou você já acha que virou um cantor pop aí? É delicada essa pergunta, né? Eu me considero ainda do rap, né? Até porque o rap, eu acho que é o único gênero que consegue gravar em qualquer outro gênero. Né? O rap, ele faz uma rima, ele vai pro sertanejo, ele faz uma rima, ele vai pro forró. Então, eu posso dizer que eu só levo meu rap para outros gêneros musicais, eu só levo meu rap para formatos diferentes. E essa coisa de furar bolha, todo artista persegue muito, né? E você já começa desse lugar, você tem desde o Som de Play lá, música que foi regravada por Wesley Safadão, assim, você lidou de uma outra forma com isso de furar a bolha. Como que foi isso para você, olhando para trás, mais da metade da vida? Nossa, é algo realmente gratificante, né, velho? Você vê
um artista do nível do Wesley Safadão, do nível do Léo Santana, abrindo as portas pra gente é algo realmente gratificante. Porque a gente não tinha essa abertura no passado muito recente, velho. Era muito louco isso, né? A gente não tinha abertura na rádio, a gente não tinha abertura numa mídia televisiva. Sempre me imaginei, meu Grammy eu já ganhei. Família bem, hoje nós tem Mercedes-Benz e vários bens. Melhor amigo do Lobo-Guará. E pra fechar, vem um filme aí que vai contar várias histórias que a gente não consegue nessas entrevistas rápidas, né? O papo às vezes flui. O que o povo pode esperar? O que tem de spoiler pra nós? É um filme muito aí? bacana. Se eu falar como é que tá esse filme de fato, eu vou estar mentindo, porque não me mostraram ainda. Eles me mostraram só 1 minuto do filme. É porque eles querem alugar no cinema para chamar meus amigos, minha família, para todo mundo assistir junto. Pelo pouco que eu vi, pelo o roteiro que a gente fez junto, né? É realmente minha história de vida. É tudo que a Hungria viveu, tudo que a Hungria passou. E é surpreendente, sabe? Porque as pessoas hoje olham pra gente assim, e isso é muito louco até hoje. O preconceito comigo foi do lado inverso. Olha que loucura. Vou só abrir um parênteses aqui. O preconceito com Hungria foi ao inverso. Qual era o inverso? Tipo, sem me conhecer, os caras falavam que eu era boy, mano. Isso foi muito louco. Então esse filme ele vai estar falando de fato a minha realidade. Né? O que eu vivi, o que eu passei. Com 20 anos eu comecei a ganhar tipo R$1.000 por semana. Eu falei, o quê? Tô rico, mano. R$1.000 por semana? Eu nunca via nada, um dinheiro desse. 1.000 por semana, mano? R$4.000 por mês. Falei, tá, mano, tô muito rico. E aí começou a acontecer de uma maneira, sou muito grato a Deus também por isso. Tudo aconteceu de uma maneira muito equilibrada, mano, sabe? Deus me colocou num degrau, Deus me deixou naquele degrau. Eu conheci aquele degrau de ponta a ponta. Imagina uma formiguinha no degrau. Você andou aquele degrau inteiro e depois Deus te levou para outro degrau. Eu conheci aquele outro degrau. Teve momentos de eu subir 2 degraus, né? E aí eu fui conhecendo todo o rolê, então Deus me abençoou de uma maneira muito da hora, de ter uma cabeça muito boa, né, de não deslumbrar. Esse reinvestimento é muito interessante. E não só reinvestimento na carreira, lógico que tem que ter, como eu falei, nosso melhor investimento. Mas a gente tem que ter um plano B também, então investir em outras coisas, né? Eu tenho uma construtora em Brasília, então tem outras coisas que eu trabalho também para ter de fato um plano B, porque eu não quero botar minha família no mel para depois provar do sal de novo. Então eu me preocupo muito com isso, né? Minha primeira preocupação é isso, é a minha família. É tanto que a primeira casa que eu comprei não foi a minha, foi a da minha mãe, foi da minha família. O primeiro carro que eu comprei foi da minha mãe. Então eu investi na minha mãe também, muito, muito bem. Muito bom, valeu. Valeu! Na bag tem visão do além. Foi mal vizinho, mas vamos fumaçar.